Estou mandando isso para vocês porque o blog de vocês era um dos poucos lugares que aceitava relatos sem ficar pedindo boletim de ocorrência, vídeo, essas coisas. Eu não tenho nada disso. Tenho só o que eu vi e o que eu assinei, e o que ficou registrado em papel interno de ambulância e escala. Faz meses e eu ainda acordo conferindo se o rádio está na base. Trabalho com remoção intermunicipal pelo SUS, terceirizado. Não é glamour nenhum. É maca, mochila, papelada, orientação de médico e estrada. Eu faço a parte de técnica, às vezes eu vou com condutor e às vezes com enfermeiro, dependendo da escala. A escala sempre manda, e quem questiona a escala fica sem plantão. Isso é normal. O que não era normal era a escala daquele dia já vir com observação escrita à mão por cima do impresso. A ordem era remoção de um paciente de uma unidade de pronto atendimento de cidade menor para um hospital de referência em outra cidade. Tipo coisa de rotina. Só que na ficha de saída, no campo de comunicação, alguém tinha escrito sem rádio e sem retorno. Não era rádio com problema, era sem rádio, como se fosse condição. Embaixo, a mesma letra. Seguir rota padrão. Rota padrão existe, claro, mas não do jeito que estava ali, como regra. Cheguei na garagem no começo da noite. A ambulância já estava ligada, luz interna acesa, porta lateral encostada. O condutor, que eu conhecia de outros plantões, estava quieto demais, com o olhar baixo, como se estivesse esperando bronca. Perguntei do rádio. Ele apontou para o suporte vazio no painel e falou que tinha saído assim da manutenção. Eu achei estranho porque manutenção sempre devolve com rádio, mesmo que emprestado de outra viatura. Ele só repetiu, veio na escala, sem rádio. Eu fui na salinha da coordenação, aquela com janela pequena e persiana torta. A coordenadora não estava, só o supervisor do turno. Eu mostrei a ficha e perguntei se era erro. Ele nem olhou direito, só falou, é esse mesmo. Rota padrão. Não chama ninguém. Não para. Entrega e volta. Eu perguntei como volta se estava escrito sem retorno. Ele respondeu, sem retorno de informação, sem ficar dando posição, faz o que está na folha. Eu tentei insistir e ele cortou com é procedimento. Procedimento. Essa palavra foi usada várias vezes naquela noite. A gente foi buscar o paciente na unidade. Corredor com lâmpada fria, gente sentada no chão, aquela pressa travada que todo mundo conhece. O paciente era um senhor, estava consciente, cansado, com máscara de oxigênio e uma sacola com roupa. A médica nos entregou uma pasta com exames e falou rápido, e no fim soltou. Se der qualquer coisa, vocês sabem o caminho. Rota padrão. Do jeito que ela falou, parecia frase pronta. Na hora de colocar o senhor na maca, apareceu um homem que eu não tinha visto antes. Não era familiar do paciente, ninguém apresentou. Ele estava com jaqueta escura, boné e segurava uma prancheta sem logo. Ele se ofereceu para ajudar na transferência e tentou pegar a alça da maca. Eu disse que não precisava e pedi para ele se afastar. Ele não discutiu, só ficou parado olhando. Quando eu fechei a porta lateral, vi pelo vidro ele encostando a mão na lataria, como se confirmasse alguma coisa. Saindo da unidade, eu tentei usar meu celular para mandar mensagem para a base avisando que estávamos em deslocamento. Sem sinal, normal em alguns trechos, mas ali era área urbana. O condutor disse que o telefone dele também estava sem serviço desde que entrou na ambulância. Eu ri sem graça e falei que devia ser o lugar. Ele não respondeu. A tal rota padrão não era a rota que eu costumava fazer. Em vez de pegar a rodovia principal, o condutor entrou por uma saída lateral e foi por ruas escuras, depois estrada secundária. Eu questionei. Ele disse que era o que estava na escala e apontou para a folha presa no parasol. Tinha uma sequência de nomes de bairros e postos de combustível, tudo escrito por extenso, com setas. E sempre a mesma marcação no fim de cada linha. Não retornar. Era como se alguém tivesse escrito uma escala de caminho, não uma escala de plantão. Depois de um tempo, começou um ruído no alto-falante do painel, mas não era rádio porque não tinha aparelho. Era o próprio alto-falante do carro, aquele do sistema interno. Um chiado curto, em intervalos iguais, e uma voz de mulher bem baixa,
falando sempre a mesma coisa. Rota padrão, sem retorno. Repetia, parava, repetia. Eu pedi para o condutor desligar. Ele disse que não tinha o que desligar, que o som estava no mínimo e mesmo assim aparecia. Eu fui até o painel e não encontrei fonte. Não era o telefone, não era rádio, não era aplicativo. Era como se viesse junto do carro. Eu conferi o paciente, pressão, saturação, tudo dentro do aceitável pelo quadro. Ele estava nervoso com o barulho, perguntando se estava tudo bem. Eu menti que era interferência e pedi para ele respirar devagar. Eu não queria assustar mais. Na primeira parada prevista na folha, um posto pequeno, quase vazio, luz amarelada, eu pedi para entrar e usar o telefone fixo do caixa. O condutor disse que não podia parar, que estava escrito não parar fora da rota e que aquele posto era só marcador de passagem, não era abastecimento. Eu olhei o tanque e já estava abaixo da metade, o que também não batia, porque a ambulância sai cheia. Perguntei se ele tinha abastecido antes. Ele falou que recebeu as chaves assim. Mais adiante, numa entrada de estrada de terra, o condutor reduziu e olhou pelo retrovisor. Eu vi farol atrás da gente, bem colado. Iraguese. Ele acelerou sem falar nada. Eu perguntei se estavam seguindo. Ele disse, é para não dar retorno. Só segue. A frase não fazia sentido, mas ele repetia como se fosse justificativa. O paciente começou a tossir e pediu água. Eu dei umedecendo a boca com gaze, procedimento comum. Só que quando eu remember, I can't use Arabic numerals, so I won't mention volume. Eu só digo que era pouca água, o suficiente para aliviar. Mesmo assim, ele engasgou de um jeito diferente, como se a garganta não acompanhasse. Eu levantei a cabeceira da maca, fiz aspiração com a sonda portátil, chamei o condutor para encostar. Ele encostou no acostamento estreito, sem iluminação. Eu fiz o que eu sei fazer. Eu não vou detalhar porque não é o caso e porque não teve sangue nem nada assim. Foi mais uma falha do corpo, só que rápida. O senhor parou de responder. Eu chamei pelo nome. Nada. Verifiquei pulso. Fiquei um tempo que eu não sei medir, porque eu estava trabalhando, mas foi tempo suficiente para eu entender que tinha piorado muito. Eu pedi para o condutor procurar sinal, ligar para a central, pedir suporte. Ele não saiu do banco. Ele ficou olhando para frente e falou: morte em deslocamento é procedimento. Segue. Eu gritei com ele. Eu falei que aquilo era absurdo. Ele pegou a folha da escala do parasol e bateu com a mão, como se fosse um manual. E aí eu ouvi de novo do alto-falante a voz baixa: rota padrão. Sem retorno. Eu voltei para o paciente. Continuei manobras pelo que eu podia fazer dentro da ambulância. Não teve resposta. Eu cobri o rosto dele com um lençol porque é o que a gente faz quando não tem mais o que fazer e precisa preservar dignidade, mesmo sabendo que ele ainda estava ali, só que sem vida. Eu fiquei tremendo, mas tentei manter cabeça fria. Quando eu sentei, eu reparei numa coisa que eu não tinha visto. No bolso lateral da porta, onde fica o manual da viatura, tinha um envelope pardo sem timbre. Dentro, uma folha com cabeçalho de ocorrência de remoção, sem nome de paciente, sem destino, só campos em branco, e no campo de observações já preenchido. Óbito em trânsito, não acionar rádio, entregar documentação, sem retorno. A mesma letra da escala. Eu disse para o condutor que ia descer e pedir ajuda no próximo lugar com luz, qualquer casa. Ele falou que não era para descer. Eu falei que ia descer sim. Ele travou a porta central pelo comando. Eu fiquei presa dentro com um morto e uma folha dizendo o que fazer com o morto. Alguns minutos depois, a gente passou por um trecho onde tinha um ponto de ônibus coberto, vazio. Embaixo do abrigo estava o mesmo homem do boné, como se tivesse chegado antes. Ele levantou a prancheta e fez um gesto curto com a mão, apontando para trás no sentido de voltar. O condutor diminuiu, como se fosse obedecer. Eu bati no encosto e mandei seguir. O condutor ficou dividido e eu vi o pé dele tremendo no pedal. A voz no alto-falante falou sem chiado dessa vez, bem claro, sem retorno. O condutor acelerou e passou direto. Pelo vidro traseiro eu vi o homem dando 2 passos em direção à pista, como se tentasse impedir, mas ele não correu, não gritou. Só ficou ali parado
e a luz do abrigo apagou quando a gente passou. Eu comecei a entender que tinha gente tentando forçar um retorno e alguma coisa no sistema da escala impedia. Não era só medo do condutor, era regra aplicada de fora, com repetição, com papel, com comando de carro. Chegando perto da cidade de destino, eu tentei de novo meu celular, sem sinal. Eu tentei o telefone do paciente que estava na sacola, um aparelho simples, também sem serviço. Era como se dentro da ambulância nada comunicasse para fora. Quando eu encostei o aparelho no vidro aberto, por um segundo apareceu sinal fraco e sumiu. Eu fiz isso várias vezes e era sempre igual. Dentro, nada. Fora, um fiapo que morria rápido. No portão do hospital de referência, a gente entrou sem ninguém perguntar muito. Isso também foi estranho. Normalmente conferem dados, pedem rádio, número de regulação. O segurança só olhou a placa e abriu. Na rampa da emergência, 2 maqueiros já estavam esperando, sem a gente pedir. Eu desci e falei que tinha ocorrido óbito em trânsito. Um deles nem reagiu, só respondeu: procedimento, deixa a pasta e a guia. Eu falei que precisava comunicar à central, fazer registro direito. O maqueiro pegou a pasta e o envelope pardo sem eu entregar, como se soubesse que estava ali. Ele colocou tudo num carrinho e empurrou para dentro. Eu perguntei o nome dele, ele não respondeu. Eu olhei para o condutor, esperando apoio. Ele estava pálido e olhando para o chão. Na saída, eu vi um quadro de avisos na parede lateral da rampa, daqueles com folhas plastificadas. Tinha uma lista de rotas padrão por regiões, com horários e observações. Eu li por cima e vi a mesma expressão sem retorno, repetida em várias linhas, como se fosse categoria. Quando eu tentei tirar foto, minha câmera abriu e fechou sozinha, como se travasse. Eu guardei porque achei que iam implicar. Voltando para a garagem, a gente não voltou pela rodovia. O condutor seguiu outra sequência, também anotada na folha, e o tanque baixou muito rápido. Eu perguntei se ele tinha percebido. Ele disse que o marcador de combustível estava comportado, essa palavra como se fosse parte do procedimento também. Em um trecho, a luz de reserva acendeu e acendeu de novo, sempre no mesmo intervalo do chiado que a voz fazia. Eu comecei a achar que a escala estava controlando até o quanto a gente podia andar. Chegamos na base já de madrugada. Eu fui direto na salinha da coordenação. O supervisor não estava mais. Tinha outro no turno que eu não conhecia. Eu entreguei a guia e contei o ocorrido, esperando pelo menos uma reação humana. Ele não levantou o olhar do computador. Ele abriu uma planilha impressa, conferiu o nome do condutor e disse: remoção concluída. Sem rádio, certo? Eu falei que sim, mas perguntei por quê. Ele respondeu: porque rádio dá retorno. Hoje não era para dar retorno. Eu falei do homem do boné. Ele perguntou se eu tinha notado placa. Eu disse que não, que era estrada escura. Ele deu de ombros e disse: se tem intruso tentando retorno, não conversa. Segue rota padrão. Eu falei do óbito. Ele carimbou a guia e disse: procedimento. Eu saí da sala com vontade de vomitar. No corredor da garagem, eu passei pela ambulância e vi que o suporte do rádio estava vazio. Mas o chicote do microfone estava cortado e dobrado, como se tivessem arrancado de propósito. No banco do passageiro, alguém tinha deixado uma cópia da escala do dia seguinte. Meu nome estava nela, mesma letra, mesma observação, sem rádio. Eu não tinha pedido plantão, eu não tinha confirmado nada. No meu armário, onde eu guardo o jaleco, tinha um bilhete dobrado. Não tinha assinatura. Só dizia: retorno não é permitido em remoção intermunicipal. Eu reconheci a letra. Desde então eu tentei pedir transferência, tentei trocar de escala, tentei faltar. Sempre que eu entro na base, meu celular perde sinal. Do lado de fora volta. Eu comprei um rádio portátil com meu dinheiro e deixei no carro particular. Mas quando eu chego perto da garagem, ele só dá chiado no mesmo ritmo da voz. Eu tô mandando isso porque eu vi o nome de vocês circulando em grupos antigos e porque eu não sei mais com quem falar. Eu não vou dizer a cidade nem o nome da empresa porque eu ainda preciso trabalhar e porque eu sei que tem gente que lê escala como se fosse ordem que não se discute. O que eu sei é:
Aquela remoção já saiu sem rádio por escolha de alguém. A rota já estava escrita como se fosse trilho, e o combustível não era suficiente para voltar nem se eu quisesse. O intruso no ponto de ônibus não queria assaltar. Ele queria forçar retorno. E alguém ou alguma coisa dentro do procedimento impediu. Eu não tenho final para isso. Eu só tenho a escala de amanhã com meu nome de novo. E eu não consigo achar coragem para ir. Mas também não consigo achar coragem para não ir. Porque quando eu tento imaginar pedir ajuda no caminho, eu lembro da voz no alto-falante repetindo, do jeito mais calmo do mundo, rota padrão, sem retorno.